Muito boa tarde a todos. Olá, queridos amigos e amigas que nos dão o prazer e o privilégio da sua companhia. É uma satisfação enorme poder estar mais uma vez trazendo para vocês alguns dos nossos conhecimentos para que possamos juntos pensarmos, buscarmos evidentemente uma forma mais prática, menos doída, para suportar todas as adversidades que daqui para frente nós vamos enfrentar. Quero, antes de mais nada, pedir para você dar o seu like, deixe seu like, porque isso vai ajudar o nosso trabalho. Também não esqueça de ajudar a divulgar o trabalho aos seus amigos, familiares, vizinhos, enfim. Porque, evidentemente, que nós somos obrigados em determinados momentos, falar de coisas que não agradam a todos, que preocuparão a muitos, mas não podemos omitir. Nós, embora cristãos, e eu quero aqui deixar bem claro algo importantíssimo, embora muitos não deem valor a isso, existe um livro, eu que sou um fanático por literatura, como já deixei claro aqui, desde meus 8 anos me aficionei por ler, escrever, enfim. Quero deixar aqui um alerta a você. Não se ilude, não acredite na mentira do inimigo de Deus. O maior livro de história, de sociologia, de psicologia, de psiquiatria, de ciência, de arqueologia, e de tudo que você pode imaginar, chama-se Bíblia Sagrada. Ali você encontra tudo que você precisa saber. Entretanto, obviamente, que Deus nos dotou também de inteligência. E o Senhor, dentro da sua sapiência, nos colocou cada um nos seus lugares. Um para médico, um para motorista, outro para piloto de avião de carga, para piloto de avião comercial passageiro, outro para caças a jato, outro para ser piloto de submarino, não é mesmo? Para ser o timoneiro de grandes embarcações marítimas. E por aí vai. Pilotos de trem, de automóveis, daí nós iríamos um dia inteiro falando em profissões, mas todas as profissões, Deus deu qualificação a cada um de nós, não é mesmo? Para você ser um profissional da área das comunicações, enfim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nós não precisamos deixar de pesquisar por sermos cristãos e lermos outras obras, em absoluto. O que nós temos que fugir é das coisas do mundo. Agora a palavra de Deus nos diz: examinai todas as coisas, retende o bem. Então está aí. Ao longo do nosso trabalho até vou sugerir algumas obras para aqueles que gostam de uma boa literatura, porque elas vão ajudar. Claro que o Espírito Santo de Deus é que nos coloca a visão ampla de todas as coisas nas nossas vidas e é o nosso ajudador. Mas nós somos seres humanos, somos carnais, somos mortais e precisamos também conhecer as coisas daquilo que Deus também ensinou a outros como a mim e colocar no papel as suas ideias ungidos e dirigidos pela graça e a sabedoria do Espírito Santo. Mas bem, eu quero falar sobre vários temas aqui, daqui para frente, intrigantes, chocantes, assustadores, apavorantes, aterrorizantes até alguns, mas pura verdade. No entanto, já alertamos aqui que há uma necessidade extrema de nós termos o cuidado de não nos deixarmos embevecer pela insanidade e acabarmos nos transformando em verdadeiros frenopatas, doentes mentais, insanos. Sabe que a história da humanidade ela é recheada de coisas fantásticas.
Eu quero trazer mais adiante, detalhadamente, as pandemias pelas quais a humanidade já passou. Alguns costumes lá da Idade Média, antes daquilo, e da idade de sociedade contemporânea. Muitos podem achar, mas o que me interessa isso? Será que não interessa você saber o que você está botando na sua mesa e servindo para comer e a sua família? Pois o Bill Gates falava no vídeo anterior, está querendo criar uma vacina única para proteger a humanidade. Isso é uma grande mentira, uma grande canalice. Assim como esse infame ajudou a financiar, quando do governo da comunista Dilma, a fábrica de mosquito do comunista Lula, essa raça imprestável que está por aí. Você imagina só, criar uma fábrica de mosquitos para exterminar com o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Imagine você que depois disso, quem tem acompanhado sabe do que estou falando, ao invés de exterminar, de diminuir o mosquito da dengue e a dengue, consequentemente, porque ele é o transmissor, triplicou, quadruplicou, quintuplicou, sei lá se não centuplicou. Só que com agora essa história da pandemia que está por aí, esqueceram que tem mais outro tanto de pessoas que morrem diariamente acometidas pela dengue e, subsequentemente a essa fábrica de mosquitos para exterminar a dengue, surgiu chikungunya, zika vírus e outras pragas que voltam e meia surgem e matam em 2, 3 dias. Pensem bem, e temos dito aqui, e você vai ver, talvez vão ser pedantes até, em falar essas coisas diariamente, não é mesmo? Repetidas vezes, alertando as pessoas sobre os cuidados que tem que ter. Cuidado, pesquise, não acredite na primeira história que tinha contado e, se puder, não assista mais televisão. Pesquise coisas sérias, com pessoas sérias que há dentro do YouTube. Por que vocês acham que grandes autoridades que se acham os donos, parecem aqueles reis do passado, eu tenho observado, só não mandaram matar ainda, mas privar de uma série de coisas tem feito, e não poucas vezes. Quem fala a verdade paga o preço, muitas vezes, de responder processos. Imaginaram? Chama-se o que isso? Para não dizer outras coisas, inversão de valores. Inversão de valores. Pura, nua e crua. E nós chamamos a atenção sobre Hollywood, que é o centro do satanismo mundial, e lá são produzidos, e vêm sendo produzidos há décadas, e quem sabe há séculos, não com a mídia como ela é hoje, mas dentro dos instrumentos que havia na oportunidade, mensagem através dos arautos do rei, a cavalo, entregando cartinhas dos donos da vida e da morte na época. Imagina a presunção, a arrogância, a empáfia dessa gente crápula e inescrupulosa, que eram notabilizados, adorados, se consideravam deuses. Por favor. Mas Hollywood fala uma coisa bem mais recente para nosso momento quase presente aqui. Criou um filme dirigido, estrelado por Mel Gibson, A Teoria da Conspiração. Vejam só a coisa macabra, né? Te mostrando
que daqui a pouco o camarada enlouqueceu, que não era nada daquilo, que não era verdade e tal. Para que isso? Porque através da mensagem subliminar que é exercida pelos poderosos veículos de comunicação no mundo, que atinge o subconsciente, que por sua vez nada contesta, apenas como uma esponja gigantesca que é jogada dentro de uma piscina, vamos fazer esse paralelo, vai absorvendo aquela água, depois você tira para fora, espreme e salta aquele monte d'água. Assim é o nosso subconsciente. Ele não contesta absolutamente nada esse mecanismo do nosso cérebro. Ele apenas absorve e exterioriza. E descobrindo mais esse feito, além da glândula pineal que nós já aqui nos referimos, que nos tornaria gênios absolutos, donos do nosso nariz verdadeiramente, sem ter que comer na mão desses frenopatas bilionários, insanos e assassinos sanguinários, nós estaríamos hoje rindo à toa. E, por certo, sem essa maldita pandemia a nos atormentar. Mas falarei das outras que já houve na história da humanidade. Se eu não estou tendo uma falha na memória nesse momento, foram 4 com essa. Nos anos 80, por exemplo, não foi divulgado, mas cerca de 80 milhões de pessoas morreram, 60 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. Bom, mas vamos... Depois tem a gripe espanhola e outras que as antecederam. Essas 2 últimas que me referi. Tivemos o ebola e tantas outras coisas. Todas essas coisas jogadas propositadamente. Vejam só, o maldito assecla do poder das trevas, chamado Bill Gates, tem uma fundação, Bill e Linda Gates, para ajudar a humanidade. Ele investe milhões e milhões e milhões de dólares em pesquisas para a medicina, para ajudar a humanidade. Mas que ajudar a humanidade? Veio aqui construir uma fábrica de mosquitos da dengue na época do regime comunista brasileiro, infame, que quase se perpetuou no poder, não fosse a mão maravilhosa do Criador, estariam lá até hoje. Mas, ao contrário de tudo isso, ao invés de eliminar o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, para muitos a Aedes aegypti, ele simplesmente, olha, acredito que centuplicou o número de casos de dengue. E, ó, nesse momento ninguém fala em dengue. Se o presidente da República decretar o lockdown, é problema que surgiu, quebrou o Brasil por causa dele. Se ele flexibilizar, como deveria ter sido feito, aliás, e educar as pessoas para tanto, não ter uns frenopatas, que eu tenho até nojo de ver a cara daquele tipo na televisão, me nego de falar, aquele paulistinha de Araque, que se acha com o rei na barriga, comunista por excelência, comendo na mão dos chineses, coisa repugnante, nojenta. E os chineses estão de olho, não só os chineses, mas mais notadamente hoje eles, que têm o maior exército do mundo, só perdem no poderio bélico para os Estados Unidos e querem tomar conta de toda a face da Terra, querem implantar o comunismo no mundo inteiro. Mas nós vamos tratar sobre esses assuntos, vamos dissecar o que é democracia, que hoje não vivemos democracia. Na realidade, vivemos uma falsa democracia, uma pseudo-democracia. Vamos falar sobre socialismo, comunismo, coisas nojentas como que me causam náuseas até de pensar, fascismo e nazismo, coisas que não deveríamos nem mencionar. E existem pessoas de uma demência tal que ainda levantam bandeira por essas causas repulsivas, odiosas, que se manifestam na face da Terra. De tal sorte que o mosquito da dengue, ele não acabou, ele trouxe no seu bojo outras desgraças piores.
como chikungunya, zika vírus e mais uma outra maldição por aí que volta e meia mata em questão de horas. Então o pano de fundo é sempre esse. O Sr. Bill Gates agora quer criar uma vacina única, para você não ter mais problema nenhum. Você acredita nisso? Se o projeto da New World Order é de eugenia, você acredita em Papai Noel? Você acredita no Coelhinho da Páscoa? Então acredite no Bill Gates e outros frenopatas da mesma laia dele, como Elon Musk, o Elon Musk para muitos. Como agora me falta na memória o nome do dono da Google, que agora se achou no direito de excluir as contas de todos aqueles que defendem o governo brasileiro. Mas assim, olha que cúmulo e a que ponto chegamos. Sem falar que a ciência, eu quero voltar daqui a pouquinho ao tema proposto ali sobre a glândula pineal, sobre outras questões que é importante saber, fundamental saber. Mas quero lembrar, imaginem só, nós aqui estamos como um barco à deriva. Por que querem os mananciais? Por que tanto interesse no Brasil? Você sabia que aqui no Brasil existe uma pedra preciosa de um valor estimado muito acima do diamante e que só existe aqui no Brasil, chamada alexandrita? Pois é, a mídia não te conta isso. Essa mídia podre não te conta isso. Você sabia que o nióbio, o primeiro camarada que eu ouvi falar sobre o nióbio, foi aquele que todo mundo chamava de doido e acabaram matando aquele senhor? Não tem provas disso, mas eu sei como funciona o mecanismo do sistema. Meu nome é Enéas, marca registrada, né? Um homem que prestou concurso público para 10 das maiores, as primeiras 10 maiores empresas multinacionais do planeta. E sabe qual foi a classificação dele em todos os concursos que prestou? Primeiro colocado. Mas esse homem falou sobre o nióbio, pela primeira vez ouvi o nióbio. Depois ouvi da boca daquele rapazinho que acabou sendo preso, está preso até hoje, da era do mensalão, o carequinha lá, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele falou, quando o entrevistado era sobre a questão do mensalão, não sei mais o que, pela essa mídia canalha. Fiz parte da mídia, por isso eu estou falando com conhecimento de causa. Evidentemente que eu tenho colegas profissionais maravilhosos, homens dignos. Você deve conhecer muitos também em algumas redes de televisão por aí, que são homens sérios, que não se dobraram ao comunismo, à infâmia da mentira, da manipulação de mentes, que falam a verdade. E aí, ó, como tentaram fazer comigo. Pois bem, o Valério, aquele rapazinho que dava entrevistas sobre o mensalão, e ele disse, mas o quê? Vocês estão preocupados com o mensalão? Vocês têm que se preocupar com o nióbio. Puxa, daí me caiu a ficha. O que é o nióbio? Olha que sou um homem que não me considero dos menos cultos, não. Mas já li grandes cérebros, grandes, maiores escritores da humanidade, pode-se dizer, a que tive acesso, não todos, mas a vários dos maiores. E nunca ouvi falar em nióbio. E vocês viram o golpe da Globo como era? Ah, mas o Eldorado dos Carajás, ali tem muito ouro, naquelas terras indígenas, vão proteger, vão tá. Ali existe uma das maiores jazidas de nióbio da face da terra, no Amazonas, Minas e outros estados da federação. Você sabe quanto por cento de nióbio o Brasil possui? De todo o nióbio do mundo? 93% das jazidas de nióbio estão aqui. Parece-me que um pouquinho lá na África, não lembro se no Canadá um pouco, não lembro.
Só sei que a Europa não tem nada a ver, a Inglaterra muito menos, não tem 1 grama de nióbio no seu território, e ela que determina o valor da grama do nióbio no mercado internacional. Mais uma das aberrações, não? Então imagine, pois o nióbio é o metal mais nobre do universo, mais leve e mais resistente. Estou dando um exemplo, sem falar no ouro, manganese, bauxita, enfim. Todas as outras coisas que temos por aqui. Alumínio, bronze, cobre, o ferro, que o comunista do Fernando Henrique, aquele boca de Jundiá, entregou de mão beijada. Ali supõe-se que tem uma estimativa de 80 mil toneladas de ouro no subsolo. Sem falar, evidentemente, deve ter nióbio. E por pouco mais de nada. Por pouco mais de nada. Então dá para entender o interesse. 300 quilos de nióbio numa tonelada de aço transforma o aço no aço mais leve e mais resistente da face da Terra. E vamos falar de algo também extremamente importante que você já deve ter visto nos filmezinhos por aí na televisão. Quando há um telão transparente, as pessoas estão de um lado e do outro conversando e acessando e clicando ali e tal. É um computador, na verdade, aquilo. Sabe o que é aquilo? Grafeno. Sabe onde estão os maiores jazidos de grafeno do mundo? No Brasil. Aqui no nosso país. A mídia podre, infame, informa. E o grafeno, o grafeno é a revolução da tecnologia no momento. Uma das grandes revoluções da tecnologia, vamos ser sinceros. Para você ter uma ideia, para você conseguir 1 quilo de grafeno, você precisa empilhar 10 mil folhas de grafeno, uma em cima da outra. Aí você vai poder colocar o grafeno, enrolar todos os seus dados, documentos, seu computador, seu celular, tudo que você precisa para o seu dia a dia, enrola ele, põe no bolsinho. Claro, tem algumas outras, certo? Vai acontecer de outras modernidades, você colocar no pulso, coisas do gênero. Então, meus queridos amigos e amigas, existe muito mais coisa do que se pode imaginar por trás dos bastidores. E esse chemtrail que eu falava há pouco lá, das fumaças que desde criança a gente viu os aviões jogar no céu, é o chamado chemtrail, de um dos projetos que está embutido dentro do projeto Blue Beam. Essa fumaça é veneno. Então essa fumaça jogada diariamente, agora nem tanto com tanta intensidade, por tudo aquilo que a gente já sabe na atualidade, não é? Agora, imaginemos uma coisa tão bizarra quanto esta, e o Sr. Bill Gates sabe o que ele quer fazer? Ele quer lançar um produto químico para escurecer o sol. Esse chemtrail, essa fumacinha do diabo que está por lá, ela tem um poder de escurecer, de deixar tudo em trevas que você não faz ideia. O porquê não me pergunte, mas eu tenho uma vaga ideia para ajudar a matar. Para dar saúde para ninguém, com certeza não vai ser, certo? Aí, futuramente nós vamos estar abordando também questões como os projetos da NASA, o projeto ARP, que é uma coisa realmente assustadora. Você não tem noção do que é esse projeto, a ARP, da NASA, né? Realmente não tem noção do que isso. Eu quero lembrar você que não se deixe enganar. Você é um ser pensante, você é único. Não existe ninguém existiu
existe e existirá igual a você. Não se deixe manipular. Você nunca ouviu as televisões convocarem especialistas para falarem sobre mensagem subliminar, porque esse é o mecanismo que eles usam. Um som, uma imagem, uma palavra, repetidas vezes, vai lá, jogada no subconsciente e se transforma em verdade. E mentiram a vida inteira, como que você vai acreditar que o JP está falando verdades? Queridos amigos e amigas, eu agradeço pelo prazer da companhia. Não esqueçam de deixar o seu like e nos dar aquele apoio, aquela força, ajudando a divulgar o nosso canal, o nosso trabalho. A todos, e também no sininho para receber as notificações, tá legal? A todos um grande abraço, um beijo no coração de cada um e até a próxima, se Deus assim nos permitir.